Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e agradecer a vocês todos que têm me ajudado com o canal Restaurando Vidas, né? E Deus tem nos abençoado. Então continue se inscrevendo, ative o sininho, faça comentário, que muitas visualizações eu tenho perdido, porque as pessoas eu coloco no Zap e as pessoas não comentam no YouTube, comentam no Zap. Então, você vai lá na página do YouTube e faça seu comentário lá. Eu recebo muito comentário no Zap, mas faça o comentário no YouTube mesmo, lá na página lá do canal. E que Deus o abençoe cada um de nós. Eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra lá no livro de Daniel, capítulo de número 6. Muitos conhecem a história de Daniel. Então, o capítulo de número 6, o versículo de número 17, e foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O versículo de número 18, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, louvado seja Deus, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, o chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Versículo de número 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido algo algum. Louvado seja Deus. Então está aqui uma palavra sobre Daniel na cova dos leões. E eu quero dar um título a esta palavra hoje: como Deus livrou Daniel da cova dos leões. Então, na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada, porque nós temos uma caminhada desde que nascemos até chegar o dia final aqui nessa terra, mas que Jesus Cristo, ele morreu para salvar o homem da morte eterna. Então, na caminhada das nossas vidas, nós encontramos vários obstáculos nas nossas vidas. Nós encontramos situações que, enquanto ela está ao nosso controle, tudo bem, nós podemos resolver. Mais difícil é quando uma situação ela foge do nosso controle. Então eu quero falar desse homem que desde jovem ele inclinou o seu coração para servir ao Senhor. Ele inclinou o seu coração para fazer a diferença. Ele inclinou o seu coração a obedecer os estatutos, a obedecer a palavra de Deus, servir a Deus.
Mas então, quando chega na sua velhice, ele se encontra com uma das maiores provas da vida, porque ninguém até então, ninguém tinha sobrevivido à cova dos leões. Você vê que quem era colocado lá, os leões o comia, o devorava. Ninguém tinha sobrevivido àquela cova, mas também não tinha colocado ninguém ainda à altura de comunhão com Deus, como tinha Daniel. É quando o inimigo ele perde a batalha, ele quebra a cara, vamos se dizer assim, quando ele faz a armação para jogar o servo ou a serva de Deus na cova, na caverna, no calabouço, no poço, seja na sarjeta, como você queira chamar. É quando ele encontra uma pessoa que persevere em comunhão com Deus, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com José, como aconteceu com Jó, com várias pessoas, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, pessoas que não negaram a sua fé, porque o Senhor Jesus, ele não prometeu livrar você desse tipo de situação, mas ele prometeu livrar na situação. Por isso que ele disse: se passarem pelos rios, os rios não sobremergirão, ou seja, os rios não vão afogar. Se passarem pelo fogo, a chama não vai queimar. Quando Jesus estava falando isso, ele estava deixando claro que ele não livraria nós do problema, mas ele poderia livrar no problema. Louvado seja Deus. Ele pode não livrar nós do choro, mas quem chora hoje sabe que vai se alegrar depois. Louvado seja Deus. Então Daniel, ele passou por uma das maiores provas na vida dele, na velhice, foi ser colocado na cova dos leões. Então o texto aqui ele fala, muitas vezes quando atravessamos a adversidade nesta vida, o crente se vê como o profeta Daniel na cova dos leões, mas se ele confiar em Deus, ele vai ser vitorioso, ela vai ser vitoriosa. Quantas vezes você já esteve na vida em situações de não saber o que fazer? A situação, às vezes você se encontra, que você olha do lado para outro e você não vê saída. Mas se você olhar para o alto, você vai entender que acima de tudo isso tem um Deus que vê tudo, que sabe tudo e que pode tudo, e que é super poderoso. Pastor, mas o inimigo é poderoso, concordo, mas o nosso Deus, o seu Deus, ele é super poderoso. O único super-homem que eu já conheci até hoje foi o Senhor Jesus, porque ele veio e passou por tudo isso sem pecar, sem o diabo poder o acusar ele de nada. E esse super-homem, este homem chamado Jesus, ele está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor. Espiritualmente, a cova dos leões hoje, na sua vida e na minha vida, ela representa aqui o auge do problema. A cova dos leões hoje, na vida espiritual sua e minha, ela representa
o auge do problema. Mas em segundo, um grande problema, Isaías fala lá em Isaías 38, 17. O auge do problema e um grande problema. Porque quando você está vivendo o auge de um problema, mas quando é um problema que está sob o seu controle, é fácil. É fácil você lutar com isso, você suportar. Mas quando ele é um grande problema, e um problema de solução humana, é impossível de ser resolvido. Como é que você pode resolver um problema se não tem solução? Eu lembro de um testemunho de um homem, sem eu dizer nome aqui, um testemunho de um homem que chegou numa cidade e era proibido pregar. Lá o prefeito da cidade o proibiu de pregar o evangelho. E aí ele disse: você anda nas ruas pregando que Jesus tem poder, que Jesus faz isso, então precisa você me dar uma prova, porque senão eu não aceito você andar com essa história aí nessa cidade. Então vamos fazer o seguinte: não tem aquele morro de areia ali? Você pegue aquele morro e pode tirar a areia de lá e aterre aquele baixinho que fica em lugar fulano de tal. E aquele pastor, ele veio para casa muito triste, porque ele não sabia o que fazer, porque aquele problema que apareceu era impossível de ser resolvido pelo ser humano. Porque logo ele disse: todas as máquinas que houvesse por aqui, se eu tivesse acesso a elas, assim mesmo eu não conseguiria carregar aquele morro para aquele baixio. Com todas as máquinas, todas as caçambas, eu não conseguia. Mas a sua filhinha pequena, porque coisa boa é quando você cria uma família na presença de Deus, nos ensinamentos de Deus. A criancinha olha para o seu pai, uma menina muito pequena, e diz: papai, vamos orar. Vamos orar que Deus vai dar vitória ao Senhor. O pai olhou para aquela criança: é verdade, minha filha. E pegaram nas mãos ali, e oraram e disseram: Deus, o Senhor pode todas as coisas. E eles foram dormir, mas mal eles deitaram ali, que fecharam as suas portas, e ali começou a trovejar e começou a chover. E aquele homem nem percebeu e não sabia o que estava acontecendo. E ali passou a noite toda quase chovendo, aquela chuva segura. E ali aquele homem se levantou-se de manhã, sem saber o que fazer, disse: eu vou lá na casa do prefeito, eu vou atrás dele e vou dizer que não tenho como eu fazer isso. Mas para a surpresa dele, quando ele chegou no meio do caminho, que ele olha, ele não avistava mais aquele morro que ele tinha que carregar. A chuva tinha carregado aquele morro durante a noite e tinha aterrado o baixio. E se você não sabe, a água ela é nível. Quando ela faz um aterro assim, ainda fica plano. Então, isso é para quem crê em Deus. Mas isso é verdade, esse testemunho. Então, uma coisa que é impossível para você e para mim, mas para o nosso Deus, tudo é possível, porque Ele pode tudo. Então, quando você e eu se encontram numa dificuldade, numa coisa que você não pode fazer, aí é que Deus vai fazer. Porque aquilo que você pode fazer, o que eu posso, a gente vive pelejando para resolver. E quando a gente não tem solução alguma, a gente larga aquilo na mão de Deus. E quando você larga na mão de Deus, aí Ele vai fazer. Então eu tenho uns anos de fé,
E eu tenho vários testemunhos de coisas impossíveis que Deus fez. Não sou eu, está aqui na Bíblia. A passagem aqui de Daniel. Mas eu quero falar aqui nesse texto aqui lindo, que foi lido aqui, a atitude de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões. Chegaram para ele, o acusaram de algo que ele não tinha feito. Mas aí, Daniel, você está condenado. Você está sentenciado. Mas qual foi a atitude de Daniel? Ele priorizava a oração. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número aqui, 6, no versículo 10. Daniel 6, no versículo 10. Olha o que é que diz aqui, ó. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. Então, quando chegou a notícia de Daniel, que tinha sido assinado uma lei para empatar dele orar, se ele fosse pego orando, ele ia morrer, ele ia para a cova dos leões. Mas mesmo assim ele não desobedeceu a Deus, ele continuou orando. Então Daniel, ele priorizava a oração. Então por que Deus salvou Daniel? Porque Daniel priorizava a oração. Daniel permanecia na comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo aqui 20, ele expressava sua gratidão para com Deus. Então olha esses 3 segredos para sobreviver qualquer situação que nós venhamos estar encarando. Priorizar a oração, manter a comunhão com Deus, expressar gratidão, dar graça por tudo, dar graça por tudo. Então, ele levava os seus problemas a Deus. O apóstolo Paulo também, ele era muito conhecido sobre isso. A experiência que o apóstolo Paulo tinha com Deus, a experiência que Pedro tinha com Deus, de levar as suas lutas, as suas situações a Deus. Nós estamos numa guerra onde os nossos inimigos, eles são invisíveis. Tem pessoas que lutam contra o inimigo, que anda, que fala, porque ele não entendeu ainda que a luta, diz lá em Efésios, que não é contra a carne, contra o sangue, sim contra o principado. Então, se nós estamos numa guerra, se nós estamos numa batalha, e o inimigo ele é invisível, então nós temos que usar as armas que Deus deixou, usar os ensinamentos de Deus. Nós nunca vamos conhecer Deus se não for através da sua palavra, através desse livro sagrado, deste manual de instrução. Então, as situações de Daniel dentro da cova dos leões, ele estava sozinho. Aqui no versículo de número 16, louvado seja Deus, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Glória a Deus. Aleluia. Então Daniel, ele se encontrava sozinho naquela situação.
Louvado seja Deus. Isso quer dizer que se em meio aos problemas formos abandonados por nossos amigos, o Senhor não esquecerá de nós. Está lá em Jeremias, capítulo de número 49, versículo de número 15. Se você e eu for abandonado por nossos amigos, o Senhor não esquecerá de nós. Tem pessoas que dizem assim: você quer conhecer o seu amigo? É na hora da dificuldade, quando você está sem nada. É não. Quando você está sem nada, mendigando, é muito fácil alguém chegar e lhe dar uma esmola. Você quer conhecer verdadeiramente os seus amigos? É perante o seu sucesso. É quando você está lá no auge, é quando você está de boa, dizendo assim, é que você sabe quem é os seus amigos. Na dificuldade, muita gente pode lhe ajudar a chegar e lhe dar 1 quilo, meio quilo de qualquer coisa. Mas no período da sua fama, no período que você está mesmo de boa, aí é que vamos ver quem é os seus amigos. Mas louvado seja Deus, porque Jesus, ele é diferente. Jesus, ele diz assim, olha, eu pego tu pela mão e te ajudo. Quando Daniel estava sozinho naquela cova, não tinha controle da situação. Coisa difícil é quando você se encontra sozinho e você não tem o controle daquela situação. Porque se você se encontrar sozinho ou sozinha, e se tiver o controle da situação, tá bom. Mas o negócio é quando não tem o controle. Está aqui no versículo de número 24. Ninguém poderia escapar das garras daqueles leões famintos. Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, também diz, o diabo é igualmente a isso. Ele runge como leão atrás de uma presa para tragar. Ele anda rugindo, ele anda armando, ele anda perseguindo, para ver se destrói a sua vida, para ver se destrói as nossas vidas. Daniel, ele encontrava-se ali sozinho dos seus amigos, mas não do seu Deus. Não tinha como sair do problema. 17. Colocaram uma pedra na boca daquela cova. Ela não poderia ser aberta sem autorização do rei. Quando colocaram Daniel naquela cova, lacraram ela com a pedra. Ele não poderia sair de lá se não fosse com a autorização do rei. Hoje eu trago para a vida espiritual: o seu problema e o meu só não é resolvido até que o rei o autorize. Mas quando o rei dá a palavra, tudo tem que obedecer, porque ele é super poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela não poderia ser aberta sem autorização do rei. Nós também muitas vezes não encontramos saída para os nossos problemas. Você olha de um lado para o outro e você não sabe. Você olha de um lado para o outro e você não sabe o que fazer. Se você estiver vivendo hoje essa situação, eu vou lhe dizer que o rei, ele vai dar ordem. O rei, ele vai fazer. Ele é Deus que fez, Deus que faz e ainda vai continuar fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Existiu uma sentença de derrota contra Daniel.
a pedra estava selada. Isto quer dizer que ninguém poderia remover a pedra, ninguém poderia. Havia uma sentença de derrota. Quantas vezes já foi determinado essa sentença na sua vida, na minha vida? Mas quem dá a última palavra é Deus. Esse período que nós estamos vivendo, Deus tem feito vários milagres aqui através desse ministério. Através aqui da igreja, Deus tem feito vários milagres, muitos pedidos de orações. E Deus é pela misericórdia dele. Ele tem realizado nesse período que nós estamos vivendo. Por isso que eu não sei qual é a cova que você está metido hoje ou metida. Mas lembre-se, mantenha em oração, mantenha a comunhão com Deus e persevere, que Deus ele vai lhe dar vitória. Passou várias horas na cova dos leões. Daniel foi jogado no início da noite de um dia e ficou até a manhã do dia seguinte. Então, por isso que Salmo de número 30, versículo 5, você lembra o que está lá escrito? O choro pode durar uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Colocaram Daniel e tinha uma sentença de morte, mas ninguém pode sentenciar nada na vida de um servo ou uma serva de Deus se não for o próprio Deus. O inimigo pode armar, fazer o que quiser, mas ele vai perder. Ele vai perder e ele vai testemunhar a sua vitória. Ele vai testemunhar que você pode chorar hoje, mas você vai se alegrar amanhã. Você pode estar triste hoje. Hoje ele poderá contemplar a tristeza na sua face, mas ele vai ver você salmodiando, você dando glória, você dando aleluia. Ele vai ter que olhar para a sua cara e ouvir e ver você dizer e gritar: "Oh Deus fiel, louvado seja o nome do Senhor." Então o que aconteceu a Daniel depois que ele saiu da cova dos leões? Deus o livrou, ele de lá. Mas o que aconteceu a ele? Ele testemunhou sobre o seu Deus. É isso que Deus vai fazer na sua vida. É isso que Deus vai fazer em nossas vidas, para você testemunhar, para você ter experiência dessa luta que você passou. E você vai chegar para alguém e vai dizer: "Ei, você vai vencer porque eu venci. Ei, ele vai resolver essa situação por você porque ele resolveu na minha vida." É para você ter experiência. E daquele dia em diante foi assinada uma lei que todos que entrassem na cova dos leões e os leões não comessem, ele seria poupado da vida, porque até então não tinha essa lei. Foi preciso o Espírito Santo tocar na cuca do rei de madrugada, dizer: "Ei, tu precisa fazer uma lei", porque mesmo os leões não comendo Daniel, ele não poderia tirar Daniel de lá, porque era lei. Então ele fez uma lei e levou para o povo assinar. E quem é que não ia assinar? Porque sabia que ninguém sobreviveria ali aos leões, mas Daniel sobreviveu. Então Deus foi glorificado. Quando Daniel deu testemunho, Deus foi glorificado. Quando você der testemunho da sua vitória, Deus vai ser glorificado. Então Deus foi glorificado por quê? Porque você venceu o inimigo no nome de Jesus. Foi exaltado. Preste atenção a isso. Testemunho de Daniel sobre Deus. Deus foi glorificado, venceu o inimigo. Daniel capítulo 6, versículo 24. Daniel capítulo 6, versículo 28. Foi exaltado. O capítulo de número 28 aqui, este Daniel, pois prosperou no reino de Dário,
e no reinado de Ciro e Peça. Daniel foi exaltado. Então os humilhados serão exaltados. Você vai vencer essa batalha. Não desista. Assim como Deus esteve com Daniel, Ele estará com você também. Como Deus foi com Daniel naquela cova e o livrou, Ele vai livrar você também desse problema. Eu já passei umas dificuldadezinhas, já passei uns problemas com meus anos de fé, mas Deus tem nos dado vitória. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade. Bendito seja o nome do Senhor. Não desista, não se apavore, permaneça na fé. Porque como Ele esteve na cova dos leões, Deus também está com os seus servos em todos os momentos de tribulações. Todos os momentos. Terminando aqui o texto, Daniel foi exaltado. Você poderá estar passando essa luta, mas lembre, eu tenho pregado muito esses dias, que nós devemos olhar para o alto e saber que lá tem um Deus que está no controle de tudo. Aí nós olhamos para a nossa direita com fé, olhamos para a nossa esquerda com esperança, olhamos para trás, é o passado. Passado é passado, deixa para trás. Deixa para trás, deixa de estar remoendo o passado, deixa de estar vivendo o passado, deixa ele para trás. Então, tu deixando o passado para trás, tu olhando para o alto, que está o Deus Todo-Poderoso, tu olhando para a tua direita com fé, para a tua esquerda com esperança, e para frente o alvo que é Jesus, tu vai vencer. Nós vamos vencer. Nós estamos orando, nós oramos em comunhão. Tu não estás nessa batalha só. Daniel estava naquela cova dos leões, sozinho de uma amiga ao lado dele, vamos dizer, das pessoas que gostavam dele. Mas tinha um Deus Todo-Poderoso do lado dele. Eu quero te perguntar, tu diz que ninguém te ama. Jesus te ama tanto que deu a vida dele por você. Ele te ama. Ninguém se importa com você, se importa sim. Jesus se importa com você e tem pessoas também que se importam com você. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Ele coloca na cabeça das pessoas que ninguém o ama, que ninguém o gosta, e que não adianta tu viver. Adianta sim. E tem um Deus te esperando no final dessa caminhada. E assim como Ele é, tu será. Tu receberá um corpo glorificado. Não vai ter mais sentimento de perda, de sofrimento. De maneira alguma. Tem uma vida eterna esperando você. Então não perca essa oportunidade, não desista. Deus vai ajudar você. Seja qual for a situação que você venha estar passando, mas Deus vai lhe dar a vitória. Não desista no nome de Jesus. E eu lhe peço, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um joinha, me ajude a pregar a palavra do Senhor no nome de Jesus.